Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a definição da ciência história. A melhor pessoa para nos ajudar a compreender a ciência história é um dos historiadores, grandes historiadores, Mark Bloch. Na sua obra Apologia da História, O Ofício do Historiador, ele vem com uma frase clássica nos ajudar a compreender a ciência história, né? E para Bloch, ele nos diz o seguinte: a história é o estudo do homem no tempo. Ou seja, a história ela tem como preocupação, como objetivo, analisar, interpretar o estudo do homem, o seu gênero humano no tempo, no decorrer do tempo. Ou seja, a história ela é sincrônica e diacrônica. E como assim sincrônica e diacrônica? Ela tem uma preocupação sincrônica de analisar o contexto do ser humano, do indivíduo, do fato, do evento, e tem como preocupação fazer uma análise desse processo. Então, a história, acima de tudo, ela não estuda o passado, mas estuda o presente. Ela necessita, ela utiliza o passado para a compreensão do presente. Isso se define a ciência história. A história, ela é um estudo da identidade humana, ela é importante para a construção da identidade do indivíduo. Isso é ciência histórica, porque quando a história ela vai analisar este passado, ela contribui para a minha compreensão como indivíduo na sociedade. E isso se define a ciência história. Então, por exemplo, para poder ilustrar melhor a história como ela é sincrônica, ela é diacrônica, vamos pegar, por exemplo, eventos muito conhecidos na história, que é, por exemplo, os governos autoritários, tanto do nazismo alemão como do stalinismo soviético. Para o observador que está longe, que não pertence à área, ele entende como governos que são iguais. Mas o historiador, quando ele vai dissecar esse passado, vai interpretar esse passado, ele vai observar que, na verdade, houveram contextos diferentes, houveram processos diferentes que levaram ao resultado igual, mas os processos e os contextos são diferentes. E aí nós não podemos cair na falácia de dizer, por exemplo, que é um outro debate isso aí, de que o hitlerismo, o nazismo é de esquerda e, consequentemente, igual ao stalinismo. Os resultados são iguais, mas os processos e os contextos dessas análises são diferentes. Isso é fazer história. E aí está na diferença do que a história não é memória. E a história, ela não é memória. E por que ela não é memória? A memória, ela está muito ligada a paixões do indivíduo, a opiniões individuais. Então, a memória, ela pode estar permeada dessas paixões, desses pensamentos individuais e de questões políticas. E quando esse indivíduo ele acaba trazendo essas informações pessoais, esses ideais pessoais, essas questões políticas, essa memória ela está permeada desses pensamentos. Exemplo disso, para deixar muito mais clara a minha colocação. Vamos imaginar que seu pai, seu bisavô participou de algum movimento político, e aí a sua família vai estar contando sobre aquele passado. E aí você vai contar sobre esse passado de forma consequentemente glorificada. E ao mesmo tempo você vai denegrir a memória de outro. Então a memória ela tem esse papel de glorificar ou endemonizar esse passado. Ao mesmo tempo também essa memória ela pode estar permeada de sentimentos políticos, né? Ou seja, algum grupo político do presente pode não ter interesse nesse passado. E ela pode selecionar esse passado, ou endemonizando ou glorificando. Então, a memória ela é apenas uma lembrança desse passado, uma interpretação sobre esse passado de forma parcial. E a história não é isso. A história é uma análise do passado, uma compreensão do passado, através de tentativas de quanto mais o historiador puder ser neutro, puder se imiscuir desses movimentos, vai ser melhor para ele analisar esse passado.
Então, a história, recapitulando a história, é um estudo do passado, analisando o processo, analisando os contextos, é uma construção de identidade, mas ao mesmo tempo ela é memória, porque a memória ela faz apenas uma narrativa do passado, uma seleção desse passado, ou de forma de endemonizar ou de forma de glorificar. Isso é memória, e memória não é história. Bom, a história ela surge na Grécia Antiga, né? Ela surge ali com Heródoto, ela surge ali com Tucídides. Com Heródoto, que nós consideramos ele como o pai da história, Heródoto vai fazer uma investigação desse passado, podemos dizer. Não é ainda uma ciência, não é uma análise do passado, é uma investigação do passado. Heródoto vai ali falar sobre as guerras medo-persas, ou guerras médicas. Né? Mas só que a grande contribuição de Heródoto não é apenas de valorizar o estudo do passado, mas ao mesmo tempo, separar a história dos mitos. Heródoto vai, quando tratar das guerras médicas, que era muito comum ali na Grécia, misturar, fazer a relação, dizer que quem ajudou esse grupo, quem ajudou esse exército foi Deus tal. Mas ali Heródoto vai separar. Ele vai separar esses mitos. O segundo, posteriormente, vai ser Tucídides, que também vai tratar sobre as guerras que vão ser posteriores às guerras médicas, que são as guerras, a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre Esparta e Atenas. Então, ao mesmo tempo, também ele vai valorizar esse passado. Então, ali nós temos na Grécia, nós temos ali uma valorização do estudo do passado. Mas vai ser do século XIX, com Leopold von Ranke, que nós vamos ter, na verdade, o surgimento da ciência-história. E Leopold von Ranke, quando no século XIX, no surgimento dessa escola chamada escola metódica, ou escola historicista positivista, ou positivista historicista, tanto faz, nós vamos ter um estudo, a construção de um método da história, a construção do conceito da ciência-história, mas ainda com alguns pensamentos que são próprios daquela época. Vamos lembrar que no século XIX nós vamos ter a Revolução Industrial, né? a chamada Terceira Revolução Industrial, capitalismo monopolista financeiro, a aglomeração de bancos com industriais. Nós vamos ter ali uma Europa burguesa, né? Uma Europa pós-Revolução Napoleônica. Né? Então, nós vamos ter ali o surgimento das empresas, a exploração daquele momento ali, daquele capitalismo selvagem, né? É onde surge o proletariado. E Leopold von Ranke vai surgir nesse momento. Leopold von Ranke, ele vai estar muito permeado do pensamento positivista de Augusto Comte. E, resumindo o pensamento positivista de Augusto Comte, que pensa numa sociedade conservadora, numa sociedade dirigida por um grupo de sábios, de intelectuais, né? Uma sociedade que tem como uma visão a necessidade da ordem para o progresso dessa sociedade. Nós vamos ter ali, com Ranke, a permeações, a influência desses pensamentos. Né? E Ranke ali vai acreditar que a história, a investigação desse passado se dá através de documentos oficiais. Ele acredita ao mesmo tempo que é possível para esse historiador estar neutro da análise desse passado. Ele pode conseguir observar os documentos oficiais e se tornar neutro. Ranke também, com a investigação desse passado através de documentos oficiais, ele acredita que ele pode encontrar uma verdade da história. E, consequentemente, marginalizando outros grupos, porque ele faz uma análise apenas dos grandes nomes. Então, quando nós nos referimos a uma história positivista, nós nos referimos a uma história vista de cima para baixo, uma história dos grandes nomes. Ao mesmo tempo, surge nesse contexto de Europa burguesa, Europa
da terceira revolução industrial, a Europa dessa exploração da burguesia, né, que merece uma discussão também esse conceito de burguesia sobre o proletariado, nós vamos ter também uma outra corrente que vai surgir desses reflexos, que vai ser a corrente marxista. A corrente marxista, logicamente liderada por Karl Marx e Engels, vai compreender que esse estudo dessa sociedade se dá através do materialismo histórico, ou seja, a análise do passado. E quando Marx vai buscar a análise do passado, o estudo do passado, ele vai compreender, na visão dele, a visão dialética, né? Uma luta de classes. Ele observa na antiguidade a luta entre o escravo e o senhor. Ele observa na Idade Média a luta entre servos e senhores. E na sociedade contemporânea dele, a luta entre burguesia e proletariado. Aqui não nos cabe discutir a questão do marxismo, se está certo, se está errado, mas nos cabe refletir a influência do pensamento dele nas correntes historiográficas da história, no caso, essa corrente marxista que até hoje está em voga em alguns lugares, essa discussão. Ou seja, a visão de Marx é uma visão de compreensão da sociedade através da economia, uma visão economicista. Então essas são as características da luta de classes, de um materialismo histórico, de uma visão economicista, da corrente marxista. Mas o grande divisor de águas vai ser a Escola dos Análises, que vai surgir em 1923 e 29, né? Por esse momento vamos ter dois nomes, que é Marc Bloch e Lucien Febvre. Lucien Febvre e Marc Bloch vão estar ali fazendo um divisor de águas dentro da história. Porque, ao contrário da corrente metódica, da escola metódica, ao contrário da visão marxista, para esses historiadores, a história ela tem que estar, na verdade, ela tem que utilizar de todas as ciências para poder compreender esse passado, investigar analisar esse passado. A história pela história, ela não consegue somente fazer essa análise, ela necessita de outras ciências, da antropologia, da sociologia, da geografia, da economia. Então, ela necessita de todas essas ciências para compreender a sociedade. E esses historiadores também entendem a necessidade da análise do contexto desse ser humano, da análise do processo desse indivíduo, para compreender. Sem essa análise do contexto, sem a análise do processo, é impossível fazer história. Aí nós caímos naquele ponto, nós falamos no segundo tópico, que é memória. A história não se torna história, ela se torna memória. Não é investigação, não é análise. Então, ou seja, esses autores, eles fazem um divisor de águas. Agora a história necessita, ela se torna multidisciplinar, interdisciplinar, porque ela precisa dialogar com outras ciências. Ela sai dessa visão da escola metódica, que é uma visão de documentos oficiais, ou seja, tudo são passíveis de análise, né? Saímos daquele olhar de que a história só pode estar aonde existem escrita. Surge outros conceitos da história, como o conceito de microhistória, ou seja, a história não pode ser feita apenas por documentos oficiais, mas por pequenos documentos, diários, álbuns. A história pode ser passível de análise também, a literatura. A segunda geração dos análises vai ser representada por Fernand Braudel, que vai trazer uma contribuição para a história sobre a concepção de tempo. Então, Braudel vai, nessa análise, vai fazer uma compreensão do tempo. Ou seja, para Braudel existe o tempo de longa duração, média duração e pequena duração. Ou seja, o que seria o pequena duração? Seria a Lei Áurea, por exemplo, a assinatura da Lei Áurea. Aquele é um evento da história. O de média duração seria a Guerra do Paraguai, por exemplo, ou a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que uma geração consegue observar esse evento. O de longa duração pode ser o conceito de democracia, de cidadania, a construção desses conceitos, a escravidão,
São eventos que uma geração não consegue observar. O indivíduo não consegue observar. Então, Brodel ele traz essa contribuição para a história da análise de tempo para o historiador. Né? Não vamos ter a terceira geração, que é contemporânea, que já é com Legoff, que se discute sobre a questão de documentos, de estudos da microhistória, né? Ou seja, que seria a microhistória? Através de um diário, eu posso compreender uma sociedade. Elementos desse indivíduo, eu posso compreender uma sociedade. São novos conceitos da história. Então, a escola dos análises, ela é um divisor de águas da história e se contrapõe aos pensamentos da escola metódica, da escola marxista.